decidi fazer umas pequenas observações e também complementos neste recorte desse vídeo sobre o podcast Cortes do Inteligência, onde foram 2 ateus e 2 cristãos, onde eles contextualizaram a pergunta para ser respondida um para o outro. E achei muito interessante as perguntas e os argumentos contextualizados dos ateus quando iam responder ou perguntar aos cristãos que ali estavam participando também. Um dos ateus, chamado de Chileno, fez a pergunta aos participantes cristãos, onde ele contextualizou todo o contexto sobre por que a história do suposto Jesus é bem parecida com as histórias de outras divindades muito antes dele. E isso é o ponto mais interessante, porque todos esses deuses que têm a mesma história parecida com a história do suposto Jesus, eles vieram muito século antes da história do suposto Jesus. E o ateu, a questionar sobre isso, os cristãos não souberam responder. Mexeram para lá, mexeram para cá, fizeram malabarismo e não conseguiram responder com precisão, com clareza, de modo objetivo e direto. Sabe por que eles não responderam com precisão? Porque o cristianismo é uma mentira assim como qualquer outra religião. Não existe como você responder uma pergunta dessa com clareza e objetividade, porque aqui estamos nos dando com mitologias, com narrativas e personagens religiosos fictícios e mitológicos. A única maneira que poderia ter mais uma explicação mais próxima desse contexto e dessa pergunta é que as religiões elas foram se incorporando e pegando elementos culturais religiosos de outras religiões e fazendo adaptações dentro dos moldes dogmáticos da sua religião, que foram aqueles processos chamados de aculturação e helenização entre povos. Então, quando o camarada vai defender e querer explicar algo tão mentiroso como a Bíblia é, ele se enrola, bate, esperneia, surta, mas não consegue chegar a um denominador comum. Então, vamos ao vídeo a seguir. Agora é a hora para a segunda pergunta. Quem quer? Você faz, Chileno? Segunda pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, embora eu já dei uma pincelada no começo, sobre a validação da Bíblia, né? Então, primeiro, a Bíblia é um livro que não foi escrito para nós, ela foi escrito para o povo judeu, né? Então é um livro completamente anacrônico, porque ele terminou de ser escrito há 2000 anos atrás num mundo completamente diferente. E a gente tem aqui, eu até trouxe algumas anotações, inúmeros deuses de 2, 3, 4 mil anos antes de Jesus, que, por exemplo, Horus, que era egípcio, ele nasceu de uma virgem, inclusive chamava Isis Mary, né? Nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro, tinha uma estrela, ele começou a pregar com 12 anos, ele era um prodígio, com 30 ele foi batizado, com 33 ele morreu, ficou 3 dias morto e foi ressuscitado. Aí a gente tem Atis, do mesmo... a mesma coisa, nasceu de uma virgem, foi ressuscitado. Krishna, que também nasceu numa virgem, também teve uma estrela no nascimento, também fazia milagres, também foi ressuscitado. A gente tem Dionísio, que inclusive era chamado de Cordeiro de Deus, nasceu no dia 25 de dezembro, nasceu de uma virgem, era chamado de Alfa e Ômega. A gente tem Mitra, que andava com 12 apóstolos, que foi morto, ficou 3 dias, foi ressuscitado. Então, quando você olha a história da humanidade, eu já falei da epopeia de Gilgamesh, das tábuas sumérias, né? Você vê que a Bíblia nada mais é do que um compilado de outras culturas predecessoras do judaísmo, né? Porque o judaísmo, embora ele seja uma cultura antiga, ele não é a mais antiga. Existiam culturas mais antigas, os sumérios, os egípcios, os mitrianos e uma série de outros. Escravizaram eles, inclusive, né? Isso também a gente não tem evidência arqueológica nenhuma. E até porque é outro fator engraçado, porque se os judeus ficaram
400 anos no Egito, como diz a Bíblia, como não tem uma citação na Bíblia de uma pirâmide, de uma coisa assim, que é uma coisa tão, né, tão forte na cultura egípcia e extraordinária. Acho que foi, né, para manter-se ateu então, então, assim, como vocês lidam com isso? Porque tem tantas evidências, e aí, sem contar no fato, né, tem o maior biblista do Novo Evangelho hoje vivo, um cara chamado Bart de Ehrman, ele escreveu um livro chamado O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, e ele era extremamente protestante, e ele foi estudar idiomas mortos para poder traduzir a Bíblia, e ele acabou virando ateu, né? E ele diz assim, a gente não tem absolutamente nenhum pergaminho, nenhum, que é contemporâneo ao escritor. A gente tem cópias das cópias das cópias. E sabendo, né, que idiomas mortos, a gente tem uma ideia do que foi escrito, né? Porque os tradutores não sabem efetivamente. E a gente tem hoje cadastrado só no Novo Testamento, na academia, 5.760 divergências entre os pergaminhos. Porque a gente sabe também que cada escriba, né, mudava ou ao seu bel prazer, propositalmente, ou às vezes errava uma letra, ou a interpretação era diferente, enfim. Então fica muito difícil a gente crer como um livro sagrado, um livro que é réplica de inúmeras histórias de outras culturas. Como que vocês explicam isso? Vai lá, Gui. Ótimo falar. Então, acaba provando o que Heródoto disse, né? Que ou pelo menos Calvino, semi religione. Então, as pessoas têm a necessidade de buscar um Deus. Mas é muita coincidência. Então, mas aí eu concluo, vou desenvolver. Sim. Não tem problema não. É que eu sou faixa preta, então às vezes, como você é faixa roxa. Aí você olha pra faixa. Isso que o chileno falou tem no documentário Zeitgeist, né? Parece que algumas coisas foram plagiadas, né? Plagiadas e tal, e outras coisas foram confirmadas. Mas vamos lá. Eu inclusive duvido um pouco dessa literatura, né? Dessa semelhança que você citou de Íris aí, né? Parece que não é contemporâneo depois da ideia de Jesus. Mas assim, um dos pontos interessantes é que toda mentira, toda religião tem as suas verdades. Nós não podemos dizer, por exemplo, o Ellen White, as testemunhas de Jeová, mas quando essas verdades são organizadas sistematicamente, elas encontram inverdades. Então, é claro que a apresentação transcendente à percepção humana, ela parasita a uma certa realidade que é a Bíblia. Então, assim, por isso que nós vamos ver eventos semelhantes aos dos judeus cristãos depois, justamente por causa dessa parasitação que eles fazem desse ideal de Salvador. Mas um ponto interessante, o que faz a Bíblia um ponto distinto, então, dentro das demais. Por exemplo, quando Moisés escreve o Pentateuco, ele está escrevendo, inclusive, respondendo a Enuma Elish, a epopeia de Gilgamesh, que já existia. Concorda? Mas 1000 anos antes. 1000 anos antes. Mas olha que coisa interessante. Se você lê essas literaturas, como qualquer outra, inclusive qualquer construção mitológica, nada mais são que meras expressões psicológicas do que o ser humano tem. Exatamente. Então não, mas como o cristianismo. Por favor, deixa eu avançar então. Aí olha que coisa interessante. Então, elas são meras reproduções da mente. Entretanto, a Bíblia apresenta uma distinção ontológica. Quando Moisés ele escreve Gênesis capítulo 1, versículo 2, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. É o princípio chamado Creatio ex nihilo, isto é, criação a partir do nada. Se você vê a epopeia de Gilgamesh, você vai ver Enuma Elish, inclusive a literatura babilônica, você vai ver que Deus ele cria a partir de alguma coisa. Agora, essa ideia, inclusive, é o princípio da metafísica, o princípio da causalidade, que fala se algo veio existir, tem uma causa anterior. E como que, então, Moisés escreve um documento a qual ele está afirmando que Deus ele criou a partir do nada? Você não vai encontrar... o segundo versículo da Bíblia... Então, por isso que eu estou dizendo, meras reproduções psicológicas do que o ser humano é, entretanto, alguém chegaria a falar, mas como é que você... difundiu, ou elaborou, ou refletiu, ou filosofou sobre essa ideia, visto que nós não temos o princípio da causalidade ali, que é o que Tomás de Aquino falou, né, que é o motor e que move todas as coisas, né? Potência e ato não é PA, mas é ato puro primeiro, para que depois haja potência e a sequência desse movimento.
Então veja que... Na verdade, ele plagiou Aristóteles, né? Foi Aristóteles que não, falou não, isso. 350 não, mas ele não Cristo. plagiou, não. Não, como não? Motor de móvel, inclusive até o nome foi Aristóteles que deu. Então, mas ele admite... cristianizou Isso, Aristóteles. a teologia dele... Não, isso é A gente sabe disso, século XII, XIII, XI, que nós estamos falando da escolástica, claro, né? O racionalismo, claro, o conceitualismo. Enquanto na patrística eles olhavam mais para Platão, né? Na escolástica eles olhavam mais para Aristóteles. Agostinho era inclusive platônico. não só os católicos, inclusive os muçulmanos também, né? Perfeito. Também... Na realidade, Tomás de Aquino ele foi estudar com quem na Espanha? Al-Ghazali, que era, por causa era um teólogo islâmico. Então ele pegou Aristóteles. E claro que ele fez a teologia de Aristóteles. Inclusive, eu não concordo com tudo. Mas o que eu estou dizendo é que ele admitiu estar utilizando, porque ele era fã de Aristóteles por causa de Al-Ghazali. Então, o que eu quero dizer é isso. Então, a Bíblia ela mostra eventos ou apresenta circunstâncias, situações a qual nós não temos analogia. O ser humano é analógico. Você concorda comigo? Então, esses pontos é admirável. Faz uma literatura. Ou Deus revelou, ou aquilo... Não poderia ser um conceito humano. Como que vocês veem a questão da tradição oral do judeu? Porque se a gente for focar só na escrita, a gente também tem que entender o que foi passado de pai para filho e assim sucessivamente. A gente não precisa nem ir longe. Quantas histórias tem no Brasil que foi se tornar escrita só depois? Que a tradição oral já tinha. Contos do Nordeste, minha família é nordestina. Vários contos, minha mãe relata que foi ser escrito só depois, que já é bem mais antigo. Então você usar alguns... o pessoal pega, ó aqui, ó, o dilúvio de vocês, ó aqui a serpente e Mas tal. isso não tem no cristianismo. Por mais que os manuscritos sejam encontrados, na realidade a literatura se mostra que, por exemplo, quando Paulo escreve a igreja de Tessalônica, Jesus tinha ressuscitado pelo menos 20 a 11 anos. Então, é muito próximo você construir uma mitologia. Pelo menos você precisa de outras gerações para que se construa isso. O problema é o telefone sem fio. Não, então vamos lá, acabou o tempo, agora já os 3 minutos de réplica. Manda bala aí. Tá. Então existe um grande problema aí que é o telefone sem fio. Se os primeiros textos cristãos foram escritos 10, 15 ou 20 anos depois, pelo menos, com Paulo, você já tem um gap onde a mensagem pode ter sido distorcida inúmeras vezes. É porque Paulo não conheceu Jesus. Paulo não conheceu Jesus, ele teve contato com seguidores de Jesus, conforme que a gente encontra em suas cartas. Então a gente tem um problema aí de confiabilidade dessa mensagem. Outra coisa, mesmo a gente considerando os textos, eles foram adulterados, conforme as estimativas do Bart Ehrman, 400 mil vezes, quando os autores levantaram diferenças entre manuscritos os mais antigos. Tudo bem que a maioria dessas adulterações ou modificações não trouxeram grandes prejuízos teológicos, mas outras adulterações sim. Por exemplo, em 1ª Epístola de João, capítulo 5, a gente encontra, se não me falha a memória, no versículo 7, o único versículo que é uma base bíblica explícita para a doutrina da Santíssima Trindade. Veja, a única afirmação explícita para a doutrina da Santíssima Trindade. Sabe qual que é o problema desse versículo? Ou de 2 versículos que compõem essa ideia? É que foram interpolações, foram adulterações sofridas pelo texto tardiamente. As primeiras versões desse texto não continham esse versículo. Então o problema que a gente está trazendo é que a Bíblia, embora possa ter algum lastro histórico de alguma coisa, talvez a existência de Jesus... Ela é muito mais mitológica do que outra coisa. Muito mais quando mitológica. A gente fala de tradição oral, você perguntou a tradição dos judeus, por exemplo, vou te dar um exemplo. Para os judeus, na tradição oral, Eva não foi a primeira mulher criada por Deus. Não todas as linhas. Não. Lilith, mas não você todas. Você perguntou para mim da tradição oral. Ok, mas existe a tradição oral dos judeus que Eva não foi a primeira. Tanto que no capítulo 1 de Gênesis, Deus diz que Deus pegou o do barro, formou, macho e fêmea os criou, certo? E depois no capítulo 2 diz que ele fez Adão dormir, tirar e tal. E aí a tradição oral dos judeus diz que ela não se submetia, foi expulsa, e aí por isso que Adão fala, essa sim é carne da minha carne. Outra coisa, a tradição oral... ela admitia uma série de outras coisas, como que Jeová tinha uma consorte, tinha uma mulher, né? Então, no princípio do judaísmo, não era um monoteísmo.
Ele era, tanto que a gente tem o maior biblista do Velho Testamento vivo hoje, é um cara chamado Mauro Biglínio. Ele foi contratado pela editora São Paulo do Vaticano para traduzir 29 livros. E pediram para ele fazer a tradução mais fiel possível. E quando ele saiu, ele escreveu um livro chamado A Bíblia Não É um Livro Sagrado. Inclusive, acho que o Fábio Elim veio aqui, que é amigo meu, junto com o Lael. Eles falaram sobre o Mauro Biglínio. E hoje ele anda com segurança, porque ele falou que a Bíblia não fala de pecado original, a Bíblia não fala uma série de coisas. E no começo, o próprio judaísmo não era monoteísta. Então, quando a gente fala de tradição oral, que vai levar ao cristianismo e depois ao islamismo, que teoricamente é o mesmo Deus, mas são três visões totalmente diferentes, a gente vai se complicar mais ainda, né? Porque vão aparecer mais dúvidas ainda sobre o que veio a ser o cristianismo. Até porque, gente, é impossível algo plagiar daquilo que veio depois dele. Não faz sentido. Não existe sentido e coerência nisso. A lógica é você plagiar aquilo que veio antes, que antecedeu. Foi no caso do cristianismo. O cristianismo veio depois desses acontecimentos da história desses deuses citados pelo ateu. Outro ponto interessante é quando esse malabarista cristão diz que Moisés escreveu o Pentateuco. Na verdade, não existem evidências nenhuma sobre a veracidade da existência de Moisés. Até porque também não existe a Tábua dos 10 Mandamentos, assim como existe o Código de Hammurabi, que é mais antigo do que o suposto dos 10 mandamentos hebraico. Então, afirmar que Moisés existiu de fato é o mesmo que praticar um ato criminal, porque você trabalha com personagens religiosos. Você está usando a fé e não fatos reais arqueológicos. Exemplo disso, Moisés liderou seu povo no Egito, abriu o mar e ainda passou 40 anos no deserto. Depois de tudo isso, não existe sequer um artefato de que realmente Moisés passou por ali, de que ele realmente existiu. E isso é um dos maiores problemas para confirmar a existência de fato desses personagens bíblicos. Algo de errado existe nisso, porque é encontrado fontes históricas, como artefatos da Era dos Povos Ágrafos, ou popularmente como pré-história. Para quem não sabe, a pré-história ou povos ágrafos é o período mais distante de toda a história da humanidade. Agora, acontecimentos extraordinários, assim como existe na Bíblia, como a abertura do mar, ressurreição e dentre outros, não existe nada historicamente e arqueologicamente que confirme que esses eventos extraordinários aconteceram de fato. Gente, raciocine comigo ao menos 1 minuto ou 1 segundo. Como é que é algo tão extraordinário que os mortos se levantaram de suas tumbas e ainda mais saíram pelas ruas de Jerusalém para todo mundo ver e ninguém registra nada sobre isso? Por que um acontecimento e um evento dessa magnitude, algo totalmente impossível de acontecer e não ser registrado por ninguém? Porque se esse evento tivesse acontecido de fato, todos os outros povos e civilizações ali do Oriente Próximo e principalmente ali do Crescente Fértil teria causado um surto psicótico e loucura nessas civilizações. E todas teriam registrado algo sobre isso. Mas não existe nada na história nem de uma civilização da época dali do Crescente Fértil e do Próximo Oriente que pudesse falar sobre isso. Por quê? Geralmente, quando acontece algum evento histórico que marcou em uma civilização ou povo, a outra civilização ou povo sempre fazem comentários sobre tal evento que aconteceu na outra civilização ou em outros povos.
Mas, quando se trata dos eventos extraordinários bíblicos, nada disso é citado em outras civilizações. Na verdade, muito antes da ideia do suposto Deus de Israel ser visto como criador de todas as coisas, muitos séculos antes dele, existia outro Deus do hinduísmo chamado de Brahma, que ele é visto como o criador do universo e de todas as coisas. Veja que muito antes da ideia do Deus de Israel ser o criador de todas as coisas, muito antes dele já existia essa mesma ideia de o universo ser criado por um Deus, que é o Deus Brahma do hinduísmo. Mas é isso. A Bíblia é um livro totalmente adulterado e contraditório, que foi compilado a partir de papiros e pergaminhos que hoje não existem mais. Ou seja, não existem mais os textos originais que compilaram a Bíblia. Ora, por que será que deram fim aos textos originais da Bíblia? Será que queriam esconder algo que poderia escandalizar a Bíblia mais ainda? Para mais que ela traz diversos absurdos e monstruosidades? Exatamente. Isso é comprovado que o Deus de Israel tinha uma mulher chamada de Asherá, que essa mesma deusa também era casada com Deus Er, que é o Deus supremo, o maior Deus do panteão dos cananeus. Os cananeus, antes de adorar a um único Deus, ou seja, antes de se transformar em uma sociedade, em um povo monoteísta, eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, e principalmente ao Deus Er. Exato, as três religiões monoteístas abraâmicas, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, são religiões que adoram ao mesmo Deus, onde o cristianismo adora ao mesmo Deus de Israel. E o islamismo só mudou a nomenclatura de Deus de Israel ou Javé para Alá. Agora existe um grande problema no cristianismo. O cristianismo, na minha concepção de análise e entendimento do conteúdo, para mim o cristianismo é politeísta. Por que o cristianismo é politeísta? Porque o cristianismo cultua vários deuses ou divindades, como por exemplo o Pai, que é Deus, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, que é um pombo. Então aqui eu tenho três divindades. Característica esta que é característica, ou seja, apresenta no politeísmo. E ainda mais existe a Igreja Católica, que cultua diversos santos como estátuas. Então, quando analisamos esses casos, na verdade, são características de religião politeísta. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.